Meus amigos, depois de amanhã, segunda-feira, o ministro Barroso deixará de ser oficialmente o presidente da casa, passando o bastão então para Edson Fachin. Acontece que ele não podia sair dessa calado, sem falar nada, não é mesmo? Como ele sempre fez ao longo do seu mandato e até da sua vida. O Barroso, ele adora falar. Como diz o Augusto Nunes, ele não pode ver o microfone que senão ou ele canta ou então ele fala, ele dá uma entrevista, né? Vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané, eleição não se ganha, eleição se toma. Embora essa última frase aí ele negue até o último que disse, né? O vídeo tá aí. Mas enfim, essa não é a questão. A questão, meus amigos, é que se ele só falasse alguma coisa, tudo bem, já era esperado, mas parece que ele foi além. Ele falou algo simplesmente impensável, o que mostra que talvez ele não esteja ali no pleno gozo de suas faculdades mentais, né? Talvez tenha sentido bastante aí a Lei Magnitsky, a revogação do seu visto e por aí vai. Ele simplesmente prometeu reagir a Donald Trump. Reação a essas sanções dos Estados Unidos, né? Eu conto ou vocês contam? E não ficou por aí, cara. Ele foi além. Olha só isso aqui. Barroso espera recuo de sanções dos Estados Unidos após o fim de processo contra Bolsonaro. É isso aí. Bom, primeiro, o processo ainda não terminou, né? Acabou esse julgamento fantasioso, mas ainda há prazos ali para recursos, tá? Recursos que não importa o que seja apresentados, né? Eles serão indeferidos, né? A gente sabe que esse julgamento foi puramente político, não foi técnico, não foi jurídico, não houve provas, né? Essa fantasia de golpe imaginário que não aconteceu. Então, não importa, os recursos serão indeferidos, mas os prazos precisam ser respeitados, tá? Então, quando esse processo terminar, o Barroso acha que realmente as sanções serão revertidas, né? Que Donald Trump vai pegar e vai entender, não, realmente, ó, Bolsonaro foi condenado, né, num processo totalmente imparcial, justo, né? Houve ali tempo para defesa, para analisar todos os autos, as provas, realmente tem provas robustas desse golpe imaginário, né? Não, tá certo, até parece, né? O Barroso, pelo amor de Deus, cara, acho que ele não tá bem, né? O Barroso talvez precise de ajuda. Mas ele foi além disso aí, meus amigos. Ele não parou nisso aí, tá? Ele realmente prometeu retalhar os Estados Unidos. E essa é uma afirmação tão grave, né? Foi uma sugestão aí tão grave feita pelo atual presidente da casa, né? Ele vai deixar o cargo aí depois de amanhã, que até mesmo os assessores de imprensa do regime tiveram que falar a respeito e dizer o óbvio, tá? Não vai rolar retalhar Donald Trump e retalhar os Estados Unidos, tá? Vamos acompanhar aqui, olha só. Roberto Barroso avisa que o STF vai reagir às sanções dos Estados Unidos assim que o julgamento sobre a tentativa de golpe terminar. Qual pode ser a sanção que o Supremo adotaria contra os Estados Unidos nesse momento em que o Supremo virou o foco também do presidente Donald Trump? Começo por você, Túlio. Olha, Thiago, sanção alguma. Não vejo nenhuma previsão legal de uma sanção aplicada a um outro governo que, dentro do seu devido processo legal, da sua jurisdição, bem ou mal, nós podemos discutir se foi correto ou não as sanções aplicadas, no caso Alexandre de Moraes ou aos ministros em relação ao visto, mas está no espectro de competência dos Estados Unidos. Então não vejo como o Supremo pode retalhar com sanção. O que o Supremo pode e deve fazer? De um lado, como bem disse a matéria, juridicamente ele pode interpor os recursos dentro dos Estados Unidos. E aí é preciso diferenciar, porque o que aconteceu com Alexandre de Moraes tem relação específica com aquelas intimações que ele fez em relação a empresas norte-americanas sobre a liberdade de expressão. É por isso que foi só para ele e para os familiares que dão suporte a ele nesse sentido. Outra coisa é a questão dos vistos, né? A revogação de visto entra num aspecto de uma discricionariedade do governo americano, em especial de Donald Trump. Então o recurso ali ele tem que ser diplomático no caso da perda de visto em relação aos ministros. Então por essas e por outras, o caminho da política, como sugerido aí por Roberto Barroso, pode ser um caminho viável. E se for para o caminho da política, será que o PL da dosimetria entra na mala de discussão, Thiago? Bom, cara, foi basicamente ali uma humilhação pública, né? O Barroso sugerir que o STF vai retalhar os Estados Unidos, né? Primeiro que não há o que retalhar se não é o STF que vem sofrendo sanções, tá? Quem sofreu foi Alexandre de Moraes, em razão de suas decisões ilegais, né? Na tentativa de censurar, inclusive, cidadãos americanos, o que a lei americana não permite.
né? Simples assim. Então houve ali a sanção dos Estados Unidos ao CPF do ministro Alexandre de Moraes e ao seu entorno, porque, segundo o entendimento de Donald Trump, do governo norte-americano, Alexandre de Moraes estaria usando ali os seus familiares, a esposa e os filhos, né? Então provavelmente os filhos serão os próximos sancionados, para escapar da aplicação da Lei Magnitsky, tá? Provavelmente haverá também, talvez até ao longo dessa próxima semana, sanções a bancos, instituições financeiras que continuam a ter relacionamento com o sancionado, o violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, na visão dos Estados Unidos, tá? Então, não há o que se falar em possibilidade de reação, de retalhar os Estados Unidos para o STF, né? Porque as sanções não foram para a instituição STF, e mesmo que fossem, não há meios, não há condições de fazer isso, cara. Estão falando dos Estados Unidos, né? Não estão falando aí de um deputado aqui do Brasil, né, que vira refém realmente. O que o STF faria contra Donald Trump? Ir abrir um inquérito e colocar ele? Boa sorte, né? Enfim, meus amigos. E além disso, o Barroso, quer ver? Tem mais uma questão aqui que ele falou. Olha só. Abre aspas, tive convite para ir aos Estados Unidos, mas não posso deixar o Brasil no momento, diz Barroso em entrevista, né? De certa forma ele não mentiu, né? Não posso deixar o Brasil no momento, não pode realmente, tá? Quer dizer, talvez ele possa ir para Cuba, Venezuela, né? Mas para esses lugares, curiosamente, ninguém da esquerda caviar quer ir, né? Quer ir só para Nova York, né? Lá para Washington, enfim, para os Estados Unidos, né? Só quer ir ver o Mickey, não quer ir lá ver o Porto de Mariel em Cuba, né? Não quer ir lá ver o metrô de Caracas na Venezuela, não quer ir para qualquer outro país, quer ir para os Estados Unidos, né? Enfim, vai lá para Colômbia, o Barroso. Eu fiquei sabendo que o Petro tá na mesma situação que você, cara. Teve o seu visto revogado também, foi cancelado, não é mesmo? O Petro, amigo do Lula, aquele que quer legalizar a cocaína, né? É isso aí, cara, é tudo farinha do mesmo saco. Quer dizer, estão aí juntos nessa, né? Perderam visto, enfim, perdeu, mané, não há mola, não é isso? Não é isso que ele falou? Enfim, agora volta contra ele mesmo. Bom, meus amigos, é isso. O próprio Barroso procurou por essa situação, tá? Acredito que seja só a ponta do iceberg. A situação ainda vai piorar e vai piorar muito, não só para ele, mas para todos os outros que corroboraram com essa ditadura em curso, com o que fizeram contra o presidente Bolsonaro, por desrespeitar o devido processo legal, por ignorar diversos aspectos aí jurídicos, constitucionais e legais, enfim. Essa conta, ela só está começando a chegar, viu? A fatura é muito extensa. E quando chegar aí o grosso, como diz o Lula, né? A situação não vai ficar nada fácil para essa gente, né? Então acho que é só o começo realmente. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.